E aí ela vivia reivindicando, o curso começa em 79, acho que é 79, é por aí. Não foi 79 não, que eu entrei em 80 e a segunda, eu já entrei para a segunda turma. Acho que eu não vou entrar nesse detalhe. Mas o certo é o seguinte, que ela vivia pedindo a ele, professor, não faça isso, manda meus currículos. E aí uma professora foi contratada para a disciplina de ética profissional. E ela ficou, quando faltava acho que um mês para começar o semestre, ela pediu demissão. E aí ele chamou a Glaí, pelo menos foi a história que ela me conta. E ele chama a Glaí e diz, professora, você vive reivindicando para vocês me indicarem. Então, estou lhe dando a vaga, a professora pediu demissão, você tem até 3 horas da tarde de hoje para indicar uma professora. Aí isso foi no início do expediente, aí ela, Jesus, Ubelina, aí ligaram para Jesus, eu fui a terceira opção, porque aí nenhuma das 2 primeiras elas localizaram. E eu estava no trabalho. E eu tinha uma certa discussão sobre o serviço social que eu ainda achava muito confessional aqui. Eu já estava vindo com uma outra história, aí a história que eu era dissidente do serviço social. Enfim, a Glaí me liga, vou pegar aqui, eu tenho um problema nesse olho, que lacrimeja que sou, mas não é que eu esteja chorando, não. Realmente. Aí ela me telefona e pergunta se eu teria interesse. E eu pergunto por quê, aí ela disse, é porque nós estamos precisando de uma professora, mas é para hoje. Aí eu disse, para ensinar o que? Ela é ética profissional. Aí eu disse, aí eu não tenho acho que eu não tenho essa discussão. Ela disse, olha, a oportunidade é entrar. Depois, na oferta das disciplinas, no momento de disciplina é essa, mas depois você pode ter outra escolha. E aí eu, tá bom, eu disse, se eu for, ela disse, você tem até 3 horas da tarde para me entregar um currículo. Um currículo não, um documento. E aí, isso era dezembro de 79, mais exatamente 28, eu só sei porque eu da portaria eu tenho aqui. Aí, quando eu desliguei, eu fiquei apavorada. Eu trabalhava no INSS, aí aqui foi, mulher, universidade, que não sei o quê, você não vai perder a oportunidade, não. E aí todo mundo, mas é muita coisa que tem que não, aí eu sei que foi um coletivo aqui, levanta isso, levanta aquilo, foi 2h30, estava aqui entregando o currículo para pagar aí a documentação. Quando foi 5 horas da tarde, eu saí com a portaria de contrato. O contrato, eu digo, meu Deus do céu, é assim mesmo. Mas enfim. E aí, depois disso, bom, a gente continuou, aí começamos a discutir a questão de que a gente batalhar para concurso de serviço social, que não era interessante, esse tipo de coisa, de você ficar consultando, de você... Isso. E aí... começou a correr o boato que era eu que estava encabeçando esse movimento. E aí eu fui chamada na coordenadoria, na pró-reitoria de graduação, pela pró-reitora, para me perguntar por que era que eu estava tão empenhada em que a universidade fizesse concurso, se eu era uma professora que tinha entrado sem concurso. Aí eu disse, exatamente, professora, por isso. Porque eu não sei se outras colegas minhas vão ter a chance que eu tive. Então, eu acho que a melhor medida é essa. Eu estava preparada, eu estava me preparando, esperando concurso, tá? Meu currículo estava lá.
Mas eu não sabia, eu achava que eu não ia sair de cara porque não tinha ninguém que estivesse lá intercedendo. Então, e aí, menina, foi muito traumático. Porque todos, aí ela dizia, mas você sabe que você já sabe que quem é que vai ser contratada, independente de concurso. Apesar de que aí ela me deu o nome dessa assistente social, que seria a próxima contratada, independente de concurso. E aí eu disse, mas ela tem toda a condição também de entrar no concurso. Mas esse concurso é onde a gente chegava desconsiderava o concurso, a nossa qualidade, quem tem competência, enfim. É uma história que é só contada, viu? Só relatada. Foi pressão até o conselho da diretoria do centro nos convocou a fazer essa interpelação. Aí nós éramos 5 profissionais, fomos indicados para a banca do concurso. Aí pedimos consultoria. Que consultoria? Vocês não estão se achando que sabem tudo? Querem consultora para quê? Nós tivemos uma consultora independente, oficiosa, que a gente entrou em contato com a Maria Luísa Souza, e era uma pessoa, não sei, depois que eu saí do serviço social, eu não voltei. Vocês não me perguntem sobre o serviço social hoje, que eu não acompanho. Mas na época a Maria Luísa era uma pessoa muito engajada, com muito bem. Foi ela que começou essa discussão da metodologia, da mudança da metodologia do serviço social, da questão do desenvolvimento comunitário, e foi ela que me deu a força. Era o telefone, mas vamos começar, porque eu converso muito. Essa é uma história muito importante para a gente fica muito importante a gente estar gravando e ter esse registro, né, professora? Pois é. E aí, entrando já aqui um pouquinho no nosso roteiro, né, a gente queria que a senhora falasse um pouquinho de como foi a sua formação na graduação, né? Eu não sei qual foi a instituição, eu sei que a senhora não se formou aqui na UF, não. Né? Foi em uma outra instituição, né? Eu me formei do Maranhão, na Universidade Federal do Maranhão. Na época que nós começamos, o curso de serviço social ainda não fazia parte da universidade. A universidade ainda não tinha esse formato de inclusão das várias faculdades lá. Então foi na época que eu entrei, a gente ainda era um curso e era administrado pelas freiras, as irmãs missionárias. Inclusive, depois, quando o curso foi incorporado, a universidade foi estruturada e o curso foi incorporado, ela foi a vice, ela era a vice-reitora, mas ela era irmã do Petrônio Portela, irmã Lourdes Portela. Então, mas enquanto até a minha formação, a conclusão da minha formação, ainda não era, já estava criando, estruturando a universidade nesses moldes que são a nossa, né? Todos os centros, né? As faculdades passavam a constituir-se em unidades, né, de ensino, em centro de ensino, agregado a área de ensino. Então, depois que eu saí, foi que o curso passou a ser incorporado pela universidade. Eu entrei num período muito conflitivo. Eu entrei em 65. Então, tinha havido golpe. Agora, eu sempre fui uma militante secundarista. Eu fui
do movimento de ação católica, criada por Dona Velar Brandão Vilela. Dona Velar foi uma figura muito importante na criação dessa consciência política de jovens e do movimento estudantil do Piauí. Então, eu era de JEC, que era a Juventude Estudantil Católica, e como JEC a gente tinha que ser, dizia, o fermento na massa. Esse fermento era, onde você estiver, tem que estar lá levando a sua proposta de mudança e de transformação do mundo. Já se falava exatamente nisso. Ela dizendo, vocês são o fermento na massa, a massa tem que crescer, tem que lutar por melhores condições. E aí a gente tinha essa orientação, e aí eu era de movimento de estudantil, não participei de diretorias, mas a gente fazia encontros estudantis, e quando eu cheguei no Maranhão, aí foi a mesma coisa. Aí já lá na universidade, aqui a gente já tinha consciência da UNE e tudo, mas a gente não vivenciou a UNE aqui. E, aliás, eu ainda vivenciei, eu já fui num encontro de UNE no Ceará. E eu ainda era eu era da UPS, a União Piauiense, de estudante secundarista. Eu estive, inclusive, com esse pessoal de Belchior, de Aguinar, de Bertugio, de Caetano, era tudo jovem, tudo, enfim. E eu chego lá e minhas professoras, Rosanira da Silva, vocês conhecem, né? Produtora, estava terminando o curso, já era muito ligada à universidade, ao conhecimento. Fui contemporânea da Josefa Batista Lopes, de Ieda Putri, de Marina, enfim, esse pessoal todo. E saí da universidade em 69. A gente era para concluir em 68, mas aí só houve a formatura no início, não sei se foi fevereiro, janeiro de 69. E na universidade eu participei de todo esse movimento político. Não fui presa por sorte minha, mas fui presidente de diretório. Mas quando vocês ouvem falar da esquerda festiva, eu não sei se vocês sabem por quê, que a esquerda festiva é porque, como era muito controlado o movimento estudantil, vigiado, a gente fazia, nós éramos lá na Universidade Federal, aliás, a gente ainda era das faculdades, então na Praça Gonçalves Dias tinham 3 faculdades, eram Serviço Social, Medicina e Filosofia, e atrás de nós tinha Engenharia. Então, essas quatro cursos, essas 4 unidades de ensino fechavam com o movimento universitário, com esses travassos da vida, com o Zé Disseu foi depois, enfim, mas todo esse movimento. E tinha um outro lado que era, né, os chamados conservadores. Aí tem um lado que é o pessoal, porque nessa época o Sarney despontava como o Maranhão Novo, um rompimento com os coronéis lá, toda essa política, né, fundiária, todo esse pessoal mais conservador, ligado a Getúlio Vargas, ligado a todo esse perfil conservador e ao movimento do golpe militar.
e ainda era sob o comando do Castelo Branco, e ainda era, a gente acreditava que inclusive não ia prosperar. De início, a crença era que era um movimento, mas que a gente ia ter condições de interromper esse processo e retomar o processo democrático. E Sarney encabeçava tudo isso. E a minha turma, aí eu fui presidente de diretório, militei muito, tem uma história, que a primeira vez que eu cheguei no Maranhão, depois que eu estava aqui, em que eu passei, fui para lá no curso, foi um impacto, porque o pessoal sabia que eu estava na clandestinidade. Mas eu não estava, porque quando eu cheguei, eu já estava sabendo. Até por isso que eu não fui muito de linha de frente, porque eu era sustentada pela minha família. Minha família era classe média baixa, era classe média, então eu não podia, eu tinha muita consciência de que eu não podia, porque a gente já estava quando nós terminamos o curso, nós estávamos sob o ato institucional, número 5. Então, todo mundo sabia que ia sair sem emprego, se tivesse fichado. Então, eu não fui para o Congresso de Biúna, eu não fui para Biúna, porque eu sabia, nós fizemos 3 eleições lá, 3 processos no curso para indicar e o pessoal, e eu saía como candidata. E eu disse, não, eu não posso aceitar, estou no último período do meu curso, eu não posso sair como... Todo mundo sabia que não ia ser um movimento que não fosse, que fosse feito clandestino, porque não se faz um encontro com 3.000 estudantes clandestino. A gente sabia que ia ser, né? Eles iam ser descobertos, que iam ser presos. Sabia, quem foi sabia disso. Mas sabia que iam sair. E não ia, que isso ia deflagrar uma situação que ia resultar num contragolpe. Só que não foi, né? E aí eu não fui. Mas eu fui, e aí eu sarnei com o paradigma da minha turma. A gente não foto com ele. Aí as meninas hoje não dizem mais, que era meu passado negro. Você tem um passado negro. Hoje não pode dizer isso, né? Isso aí é racismo. Porque eu dizia, eu digo, eu não mostro essa foto pra ninguém. Mas ele era isso. Ele foi quem tirou, ele pagou as passagens, era governador, pagou a passagem dos estudantes que foram presos do Maranhão. Ele foi lá soltá-los. Mas enfim, eu não sei, eu estou me estendendo, mas... Professora, nessa sua formação na época, existiam experiências de extensão? Existia. Como eram essas experiências? Essas experiências elas eram muito interessantes, porque existiam até fora de São Luís. Houve um projeto de extensão, eu só não estou lembrada aqui o nome, que não se falava em Lençóis Maranhenses, mas a aluna de serviço social que foram para Barreirinhas. Elas foram para inclusive, uma delas, que é a Sandra, que depois ela entrou para a política, São 14, ela morreu no ano passado. Ela foi eleita, depois disso, ela entrou na política partidária e Barreirinha foi colonizado por eles, por esse projeto comunitário. E teve outro em Pedreiras, que também era a região de Pedreiras. Então, aí
E aí a gente já trabalhava o que a gente chamava os 3 processos. Processos que eram individual, individualizado, de grupo, comunitário. E a minha experiência, e inclusive foi a minha experiência que eu fiz o meu TCC, foi uma experiência, inclusive que eu falo Maria Luísa Souza, porque eu me baseei muito num projeto que ela era quem estava trabalhando, e ela foi muito no Maranhão fazer essa formação. Eu fui estagiária porque eu sempre, desde o início, logo que eu entrei no curso de serviço social, era o seguinte: fazia-se muita pesquisa de opinião em instituições. E aí eles procuravam as faculdades para ver se alunos queriam fazer levantamento de dados, tipo pesquisas quantitativas, né? Então e tal. Era muito interessante nessa época que já começou essa história das Coabs, plantação desses residenciais populares, residencial popular. Então me lembro muito que a Coab do Maranhão, ela chamava muito, aí era estagiário, era estágio pré, que não era supervisionado. E aí você ganhava, era, por exemplo, 50 centavos cada questionário. Então a gente se inscrevia. No meu primeiro ano, quase todo, antes de eu entrar no estágio supervisionado, eu fiquei o tempo todo fazendo pesquisa, fazendo esses questionários de pesquisa e ganhando dinheiro com isso. Eu tinha um colega, que por sinal era irmão do Sarney, que ele deixou o curso. Ele hoje incorpora, que era um irmão, enfim. Ele chegava nos conjuntos residenciais e dizia assim: quem é que mora ali? Ele chegava numa quadra, ele preenchia os questionários tudo. E aí, o primeiro que ele pegava: sabe quantas pessoas moram ali? Sabe o número? As casas eram do mesmo jeito, então ele preenchia. Então a gente dizia: Ivan, eu vou te denunciar, porque tu está fazendo. Enfim, eu fui para o SESI, pro SESI, Serviço Social da Indústria. E quando eu comecei, aí lá tinha essa entrevista individual, serviço social individual. Aí, pronto, fazia, preenchia, só para preencher ficha, não fazia histórico da família, não queria saber, era só para mandar quantos usuários foram atendidos, só para constar. E eu comecei a investigar, perguntava quantos filhos tinha, morava onde, como é que é lá? Aí morava muita gente em palafitas, aquelas que embaixo, né, aí a água. Aí morava muita população ribeirinha que morava, era né, beira-mar mesmo, aí em palafitas. E aí, porque quando a maré enchia, aí ela chegava na porta, aí quando baixava e tudo. E aí eu comecei a discutir com a minha supervisora, que era de lá, por que a gente não fazia um trabalho com essas famílias. E aí eu descobri que eles tinham um conjunto residencial que tinha sido feito para distribuir com os operários, com os trabalhadores, que estava feito e que nunca tinha sido ocupado, estava se acabando. Hoje é um bairro, inclusive eu descobri que a minha colega Vânia Tereza mora no que hoje é um bairro, acho que é o bairro Santa Cruz, e começou com esse conjunto. Então o que eu propus? Aí eu fiz um plano. Primeiro eu fui ver, aí conversei com a minha supervisora para ver como que a gente, eu disse, mas olha, eu escuto tanta história aqui dessas mulheres que moram nessas casas, nesses casebres, e elas são filiadas, eles são
beneficiários daqui. Como é que o SES fica com essas residências fechadas, depredadas? O pessoal não era como agora, né? Que hoje levam tudo, né? Mas lá totalmente deteriorado. Aí ela disse, mas aí como é que a gente vai fazer? Aí eu posso fazer uma proposta? Aí ela pode. Aí eu disse, você não quer? Podia abrir mais estágio aqui no SES. Aí não, mas aí agora é uma dificuldade, porque o estágio era remunerado. E aí eu comecei a conversar lá no curso com pessoas, e aí uma das que se interessou foi a Franci Cardoso, minha amigona ainda hoje, quando a gente ia os encontros de revisões, ela ia procurar, cadê a Dulce? Porque ela queria aprontar, mas queria estar com o meu aval. Enfim, foi Franci, eu não me lembro das outras, eu já procurei, eu sempre no dia da minha idade, uns 40 anos, né, que eu já vim desse curso, eu não sei por onde eu desci. Enfim, e aí eu comecei a estudar o serviço social, o desenvolvimento de comunidade, e aí dentro desse processo, aí era livro, e botava a irmã Vladina para pedir coisa lá para Maria Luísa Souza, para Safira, uma lá de Brasília também, que ela até trouxe, eu já trouxe esse pessoal todo de cá, até Maria Augusta, não sei que vocês conhecem, mas enfim. E aí eu fiz um projeto, a gente fez esse trabalho de pesquisa, que era quase um projeto de extensão, não foi considerado como. Aí eu fiz esse projeto, a gente fez a seleção das famílias, fizemos né, aquelas reuniões eu não sei se chamava de formação, não era formação. Era porque eram pessoas que não se conheciam, que passavam a ser vizinhos. Então, a gente fazia aquelas atividades de sociabilidade, para que elas se conhecessem. Aí, até o sorteio das casas, aí a gente já tinha feito, depois que as casas foram sorteadas, aí vizinho a gente começou, e a gente fez a mudança dessas famílias, e ainda a gente pediu um espaço para um centro social, um centro comunitário, e eu saí de lá, e era um projeto pioneiro, e assim foi muito elogiado, eu ganhei 10 no meu TCC, mas depois, eu só fui lá depois de muitos anos, mas já não era mais o residencial, mas enfim. E eu sou muito entusiasmada com todas essas coisas que eu faço. Eu só faço as coisas que eu me envolvo. Professora, e aqui, né? A senhora foi professora do primeiro currículo de serviço social. Nessa época, já tinha também, vocês conseguiram já trazer, implementar alguma ação de extensão? Ou ainda estávamos com aquela grade muito fechada? Pois é, e foi o NUPEC quem abriu. Nós éramos o curso de serviço social, ele era nessa época era serviço social e ciências sociais, era o departamento de ciências sociais, quando a gente começou esse processo começou pelo estágio, porque o estágio era o estágio institucionalizado, então vamos fazer o levantamento das instituições que estavam interessadas em receber estudantes. Então, aí só eram as instituições formais, né? As COABs, as assistências, né? O serviço social, era SASC ainda, não sei se já era SASC, mas enfim. Ainda não tinha hospital ainda. Mas eram essas instituições, era a PAI,
E era as que faziam o levantamento. A coordenadora do núcleo de estágio fazia o levantamento das instituições que estavam interessadas em receber alunos de serviço social e que tivesse assistente social. A exigência era que tivesse a supervisionar. Mas esses estudantes começaram a ter um momento em que eles, isso na década de 80, já, década de 80, no final da década de 80, não, já estava, acho que a partir de 85, por aí, já começava essa, já, porque foi, depois a gente começou a preocupação com meninos de rua, mas enfim, aí eles começaram a questionar, porque elas, achando que eles não davam, esses locais não estavam servindo como aprendizagem para eles. Eles se sentiam como mão de obra não remunerada. Era para fazer o serviço que tinha lá. Então, substituía o assistente social, fazia, mas não tinha essa configuração, digamos, de ensino, de articulação entre isso que eles fazem com o que eles estavam aqui, que a teoria falava. Então, tinha aquela história, a teoria na prática é outra, e toda essa história. E aí, eu até tenho um texto que é interessante, aqui nunca falaram dele, no serviço, que nessa época, a partir disso, eu fiz essa reflexão, que saiu no serviço social, aquele do Cortez, aquela coletânea de serviço social de debate, parece. Eu sei que, não sei qual é o ano, eu sei que é 46, sei que na Paraíba eu cheguei, o pessoal era exatamente discutindo essa questão o que é essa síntese e a teoria e a prática, né? Exercício essa articulação. E os estudantes começaram a questionar. Aí a gente, no estágio, acho que já era Jesus Rocha, que estava no momento como coordenadora, nós pensamos em já criar um núcleo estruturado para ver como a gente podia ampliar. Até por isso, porque nesse momento também estava já essa efervescência, a gente estava saindo da ditadura, né, da ditadura militar, processo de redemocratização, os problemas aí colocados, e havia uma percepção dessa mobilização da sociedade, no sentido de se articular para participar nas ações que diziam respeito a sua sobrevivência, aos seus interesses. E aí, os alunos começaram também aqui a exigir, por exemplo, aí já começaram a surgir, a partir de tudo isso, dessas questões, começaram a preocupação, né, a discussão sobre a questão das desigualdades sociais, tudo isso, o que com esse empobrecimento, esse empobrecimento da população, ou a saída da população do interior para ocupar, né, as periferias, as comunidades, e ali meninos saem e vão para a rua, começam a, né, primeiro vendendo bala nos sinais, carregando cesto, fazendo uma série de coisas. E aí essa história, aí surge os movimentos, de movimento menino de rua, uma série de iniciativas né, não só da sociedade, né, da organização da sociedade civil, mas outros movimentos sociais, inclusive entidades privadas e governamentais também. E aí o resultado de tudo isso foi que as meninas começaram a pensar por que a gente não se integrar, porque era outra coisa. Por que a universidade não sai dos seus muros para estar também, né, junto, participando desses movimentos, de tudo o que está acontecendo, né, essas demandas que estão partindo
desse contexto social. E aí a gente sentou, e aí eles queriam, né? A gente quer saber o que se fazer, porque aí era o movimento mesmo que se falava, o que fazer com essas crianças. Eram meninos, eram trombadinha, eram as meninas que chamavam, que se prostituindo na rua, né, que ficavam. E aí surgiu um movimento de meninos de rua, e a Arquidiocese também começou uma pastoral do menor. Então a gente começou a discutir no estágio como a gente se inserir nesses grupos, como a gente. Aí começamos a fazer esse contato, esse levantamento, não só nas instituições já formais, né, governamentais ou privadas, mas também nesses movimentos, a dialogar com a organização, né, o pessoal que participava da organização do movimento de meninos de rua. Aí fomos na Arquidiocese, que aí eles tinham um trabalho de educador social, que era exatamente meninos que iam para a rua para manter contato com esses meninos, enfim. Aí daí, o que acontece? A universidade, a gente começou a amadurecer essa história desse núcleo de ensino e extensão, de pesquisa e extensão, para ajudar a gente a configurar essa questão da prática profissional. E aí a CEPRO, ela fez uma solicitação para a reitoria, pedindo a indicação de 2 professores para integrar um grupo que, junto com a Unicef, queria fazer o planejamento do perfil dessas crianças e adolescentes do estado do Piauí, o perfil socioeconômico desse segmento infanto-juvenil. Aí o reitor indicou a mim e o professor Musa Bocari, que era de Ciências Sociais. E a gente, nesse projeto de pesquisa, que tem essa publicação, e eu procurei, não achei, mas eu tenho essa primeira publicação que foi feita pela CEPRO, que a gente participou de toda essa parte. Aí eu já comecei a trazer para cá essa discussão que estava acontecendo lá, trazida pela Unicef. Aí tinha um oficial da Unicef, que é Mônica Munhoz. Essa mulher, a gente se acompanhou muito tempo. E ela ficou, eu falei para ela, né, fiquei querendo material, eu falei para ela que eu era no curso, que a gente estava interessado também por esse tema, não sabia por onde começar. Aí ela começou a me dar material, e aí ela se interessou para conhecer a gente, e que já tinha um grupo formado por nós do estágio, Graça e tudo, e inclusive também de Ciências Sociais, Maria Lídia, acho que Diana já entrou também, enfim. Aí eu sei que ela veio, e aí ela propôs para a gente fazer um seminário para trazer essa discussão, trazendo pessoas de fora. Aí ela trouxe um livro também, tinha uma... vou lembrar o nome dela. Da PUC do Rio de Janeiro, não, enfim. Ela era assistente social também, mas ela tinha doutorado em Ciências Sociais. Ela lançou um livro sobre a realidade da infância no Rio de Janeiro. E ela estava sendo assim muito solicitada para essa discussão. Aí a Mônica sugeriu para a gente esse seminário, e a gente fez. Eu tenho, inclusive, sabe que, se vocês tiverem com...
eu tenho esse cassete, fita cassete, aquelas das antigunas, em todo esse seminário, Vida a Toda Criança, em 1992. E aí, a partir desse seminário que a gente trouxe até o representante nacional do Movimento de Meninas e Meninos de Rua, a gente, não sei se já era CBIA, eu sei que a gente trouxe todo esse pessoal, e daqui do Piauí, quem era que estava acompanhando, e aí foi o marco inicial da criação do NUPEC. E a gente já criou o NUPEC com essa visão, essa concepção de que não era só a universidade que ia fazê-lo, mas também quem quisesse se incorporar. E aí a Mônica, além de financiar a vinda, Irene Rezini, da Irene, além de financiar a vinda dela, ainda nos deu suporte, ainda financiou uma bibliografia básica para a gente. E a partir daí a gente começou. Então, aí a gente fez logo montou, aí a gente começou a estruturar o estágio a partir não só de mas um grupo de estagiária dentro de uma mesma área de estágio. Para quê? Porque eles discutiam lá, mas aí criava esse grupo para que eles se discutissem tanto o que estava acontecendo, como intervir, trazer as dificuldades, a questão da supervisora. Elas tinham também momentos em que ela viria para cá, e aí as dificuldades teóricas a gente ia estudar no núcleo, levava para o núcleo para ir, vamos fazer texto, vamos fazer isso, para ver, vamos refletir. Então, aí a gente fez isso e foi muito, muito interessante. Porque aí todo mundo, e o NUPEC, ele começou a ir para fora. O que eu tenho aqui de coisa, de declaração, de que eu fui pastor Raimundo Nonato, e não sou eu, estou falando de mim porque eu, no caso, sou eu nesse momento que estou aqui em questão. Mas a gente, e as publicações, aí o primeiro livro que nós publicamos, eu dou a capa dele, mas foi todinho. Nós levamos, acho que foi umas 10 estágios, e Yolanda foi de lá. Não sei se ela se lembra dessa experiência, mas a Lila foi, a Mafis. Olha, a coisa que eu fico mais feliz é que a maioria dessas ex-alunas, essas hoje que são minhas colegas, são tudo doutora, são tudo bem, estão tudo aí, dona do seu próprio. E foi muito interessante. E aí eu saí, porque eu fiquei no PEC, foi criado em 92, a gente fez isso no NUPEC. A gente fez, inclusive, nós fizemos curso de especialização. E aí ele permitiu, por exemplo, para a gente, primeiro, trouxe a discussão, por exemplo, de gênero. Porque quando a gente começou, aí, fazendo para entender meninos e meninas, a gente percebeu que a relação deles não variava dessas relações tradicionais entre homens e mulheres. É eles que mandavam, as meninas obedeciam, tinham coisas que não era para elas fazerem, que era coisa. Eles eram trombadinhas, então violência, e violência com as meninas também. A história, ela trouxe essa discussão de gênero, a discussão da sexualidade.
Por quê? Porque a gente sempre entendeu que a questão do estupro é sempre um estuprador que está lá, que tem uma cara, olha, cuidado, que tá ali porque você tem vestido curto, porque você... Não é. O estuprador está em casa, está na vizinhança, está no conhecido. E aí era a história da sexualidade. A gente não sabia muito dessa história de como lidar com essa discussão, como terminamos entrando na psicanálise. E para entendendo a sexualidade como um conhecimento específico, porque a igreja tem uma compreensão de sexualidade, né? A religião. A moral tem outra. Então, a medicina tem outra, né? A sexualidade é orgânica, ela está lá, você tem instinto, você tem isso, né? E aí, vamos para a psicanálise, aí a psicanálise abre assim, sexualidade é vida. Sexualidade é estímulo de vida, é tudo que diz respeito ao que a gente chama de acumulação de energia. É tudo aquilo que nos estimula. Então, ela não está só na genitália, ela está em tudo quanto é de buraco, e não só. Está no toque, está no fetiche, você transfere para um objeto, enfim. Isso, quando me tirou do serviço social, uma psicanálise. Que eu terminei quando eu saí, quando eu fui. Porque aí, quando eu fui me aposentar, né? Então, e aí eu me aposentei muito cedo, porque foi na época, eu saí para fazer doutorado, não fiz, voltei, quando vim para voltar para entrar no programa, quando eu cheguei, nada, vai ficar, aí vou ficar aqui. Aí estava no história do colo, aí era aquela confusão, e eu tinha uma carteira de menor. Então eu já tinha mais de 30 anos de SPS, já tinha tempo de serviço. Aí eu digo, meu Deus, mas eu vou ficar fazendo o quê? Que eu não tinha 50 anos ainda. Aí fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí terminei que eu fui procurar, eu fui para uma analista, né? Aí, enfim, voltando aqui para o núcleo. Então, ele trouxe essa discussão do gênero, ele trouxe essa discussão da sexualidade. Professora, e nesse momento de surgimento do NUPEC, como é que foi o envolvimento do departamento, das professoras do departamento e de outros departamentos, né? Houve a participação, a professora falou de ciências sociais, Foi. Né? Foi mais ciências sociais e serviço social em termos de professores. Economia também, mas a gente teve estagiário, porque aí a gente era campo de estágio também. A gente era campo de estágio. De outras áreas, não de só. De outras áreas, não só. Então, o pessoal de ciências sociais, inclusive, eu fui orientadora de TCCs de ciências sociais, de pessoal de ciências sociais. De economia também, tive estagiária de economia, mas foi só aqui do CCHL. Não teve essa... Aí o que acontece com a história de gênero é que também o gênero era uma novidade pra gente. E a Mônica entra de novo na jogada e aí ela me dá um curso de organizacional sobre gênero, que era um curso nacional. Eu fui para Recife, eu fiquei 15 dias fazendo esse curso sobre gênero. E aí voltei assim, já convoquei todo mundo, já vamos falar de gênero, já começamos. Aí criamos um núcleo de gênero, uma área de gênero, que aí o NUPEC ele se distribuiu em áreas, né? Ele termina se constituindo de áreas. Aí a área da cidadania, do direito de cidadania, a área da sexualidade, a área dessas áreas.
E aí a gente criou a área de gênero. E nessa área de gênero, desse curso, resultou que tinha pessoa de várias universidades do Nordeste, que já participavam de núcleos de estudos sobre gênero. E aí, desse curso, sai a criação, depois, que as universidades ficaram, a gente ficou em contato com os professores, as professoras de outras universidades, e aí a gente criou um grupo, o REDOR, não sei se vocês já ouviram falar, que é a Rede Norte-Nordeste, hoje é a Rede Feminista, Norte-Nordeste, sobre mulher e relações de gênero. E aí esse livro aqui é um dos, foi a gente, de 2 em 2 anos a gente se reúne, eu não sei também, porque eu já me desliguei, não quero saber de REDOR mais nada, não quero saber mais de nada, não. Aí a gente criou esse núcleo, e aí o que é resultado disso é que a área daqui do gênero, enfermagem também participava. Aí terminou com a Inês, e a Inês dele. Aí a Inês terminou vamos criar um núcleo de gênero. Aí criamos o NEPEM. Aí o NEPEM, aí eu digo, não, Inês, mas eu não vou ficar com o núcleo mais, né, com outro núcleo, não. Ah, pois então aí terminou que hoje o NEPEM é propriedade de enfermagem. E assim, apoio institucional mesmo, da própria UFSC, teve algum? Porque a senhora tem aí, inclusive, algumas publicações, né? Tudo isso. Mas isso, exatamente, aqui, o da universidade, o apoio para a publicação é pela... Mas a gente encontrava muita dificuldade. Só que a gente brigava muito. Em termos econômicos, por exemplo, a gente conseguia mais via essas organizações conjuntas, né? Criou a REDOR. Então a REDOR, ela criou já esse status de uma rede, e que essa rede articula financiamento com fontes externas. Tem algumas fontes, inclusive internacionais, ligadas à ONU, ela tem é uma rede de mulheres também, tem outras, aí tem essa composição toda dessas fontes financiadoras, e a gente financia projetos. Agora, da universidade também a gente fazia projetos. É tanto que eu tenho várias declarações aqui, de que eu concluí o projeto, que a gente faz e fazia pela própria reitoria. De extensão. A extensão. Agora, a gente sempre contava com a boa vontade, às vezes, do pró-reitor. Até porque a gente sempre criou essa relação, sabe, de cordialidade. E se tinha alguma coisa que a pessoa, um saber da pessoa, a gente convidava, a gente trazia, não ficava só nessa coisa de solicitar, mas envolvia para saber o que a gente estava fazendo. E outra coisa, fora, porque a gente não ficava, e no PEC, se vocês prestaram atenção, ainda hoje, e eu fico contente, porque hoje tem as redes, né? E antes não tinha, só tinha o jornal. Mas sabe o que a gente fazia? A gente se metia em tudo que dizia a respeito. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa que é de 1996. Isso aqui a gente fez até um varal, uma das coisas, ele fez uma fala e um varal. Isso aqui. Aqui nós fizemos aqui a virgindade feminina. Aí, aqui uma psicóloga está gravando tudo isso, né? E eu fazendo esse gesto tudo, depois tu faz aí os
essa virgindade, essa que se dizia psicóloga e socióloga. Isso é preciso vocês lerem. Ela fez essa coisa dizendo, basta dizer, na Universidade Americana muito se discutiu sobre virgindade feminina. Grupos organizados já defendem a permanência da virgindade até o casamento. A principal causa que levou o jovem americano a defender tal posição é o fato da mulher ter se desvalorizado bastante nas últimas 2 décadas, pois procurando se igualar ao homem, ela alcançou um baixo nível de vulgaridade. Em pesquisa realizada recentemente nos Estados Unidos, tem-se como resultado que as mulheres americanas hoje são mais conservadoras do que há 5 anos atrás e que uma porcentagem cada vez maior delas procura preservar a virgindade até o casamento. Isso elas conquistando ou reconquistando o respeito masculino e o respeito a si própria, deixando de serem vistas como objeto sexual descartável. E aí ela vai dizer dos mamonas assassinas, de Nelson Rodrigues. Aí diz aqui, ó, fica aqui o nosso relato e a esperança de que a mulher brasileira, ao exemplo que também já começa a acontecer na Argentina e no Chile, crie vergonha na cara e no sexo. Ser virgem é importante. O ímã é o único tesouro reservado à mulher por Deus e deverá ser glorificado pelos homens, diz a sexóloga francesa, enfim. Aí a gente levou esse artigo lá para a gente fazer periodicamente reunião no PEC para discutir temática. E a gente levou esse artigo, isso aqui saiu no Meio Norte, em abril de 96. E aí, no dia seguinte, uma outra já, virgindade feminina virou modismo. Aí já é uma outra psicóloga. Aí essa apoiando a psicóloga. Aliás, a gente levou os 2 artigos. Aí a gente discutiu o que fazer. Eu disse, olha, a gente tem que fazer um artigo se contrapondo a isso. Aí, quem faz? Aí fizemos lá a indicação, aí fui eu e a Maria Lídia carregada de fazer a réplica. E aí a gente fez, e o jornal publicou em 2 dias, dividiu o artigo em 2 dias e fez aqui. Aí botamos ainda a virgindade feminina. E a gente vai dizer dessas pessoas, né? E vai contra-argumentar. Vai dizer que conforme Tânia Zaguri e tal, que a gente vai fundamentar, vai dizer a importância de Nelson Rodrigues, que os do lúdico dos mamonas assassinas, de tudo mais. Aí fizemos essa e essa. Aí, no outro dia, apareceu no jornal. Aí, antes de eu acordar, já me tornei acordando a virgindade das professoras da UFP. Nossa. Ai, acaba o tosco. Isso, recentemente, aí é a outra lá. Artigo publicado no jornal Meio Norte, de autoria das professoras da UFP, Maria Lídia Medeiros de Noronha e Maria Dulce Silva, onde propagam a prostituição e aliciam, através de palavras, as crianças e adolescentes à promiscuidade sexual. Ato irresponsável praticado por pessoas que se dizem pedagogas e devem estar na UFP para educar e não para deseducar. Os bons costumes, os valores morais são imprescindíveis para qualquer instituição de ensino, para que qualquer instituição de ensino tenha credibilidade e respeito. Se não se tem respeito e não se cultiva esses valores, não só a pessoa, mas a instituição que ela representa também será manchada. Essas professoras
deve induzir seus alunos ao sexo grupal, libertinoso, ao uso de droga, ao homossexualismo masculino e feminino, ao sexo na infância. Pois é tudo isso que pregam em seu artigo. Me solidarizo aqui com a psicóloga Cláudia Pacheco e com várias articulistas do jornal que escreveram o artigo recentemente enfocando a vigilância feminina. E por aqui vai. Aí nós fizemos uma reunião, né, trazendo isso aqui. Isso foi quando, professor? Não foi o ano? Não, Foi década de 90. 1996. Eu já estava. Já estava, tu Ele era lembra? aluna da Lídia. Lídia Noronha. Foi. Aí a gente resolveu que nós não íamos responder, porque era uma ofensa pessoal a nós, porque nós levantamos a questão com relação à temática. E aí estávamos sendo ofendidas, porque ela disse que a gente devia deitar com Maria. Não era menina. Menina! Foi uma coisa. Não podemos deixar pessoas inescrupulosas, como as professoras Maria Lídia Noronha e Maria Dulce Silva, possam jogar na lama a moral de nossas famílias e os bons costumes, pois elas pregam no seu artigo, pois o que elas pregam no seu artigo deve fazer de suas residências um bordel, trair seus maridos e induzir seus filhos à prostituição. Ou quem sabe não sejam proprietárias de prostíbulos. Então, isso gerou uns 13 artigos. A gente fazia parte de uma sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, que a gente passou a fazer parte exatamente por conta dessa discussão da sexualidade, e a gente se cercar de toda essa fundamentação. Então, o último artigo, quem fecha, é o presidente da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, Nelson Pizzella. Aí ele bota sem ter o que falar, porque ele acaba. Então, o jornal aqui também fez são 12 ou 13 artigos. E foi de abril a julho essa discussão. Todo mundo na cidade, nós ficamos sendo pessoas públicas, porque todo mundo, e aí? Já vendeu o jornal, menina. Então, toda essa discussão. Enfim, só para dizer que a gente fazia isso. Teve uma outra também com a Eugênia, que o Wilson Martins, na época da morte do João Ferraz, atribuía a morte a Eugênia, que depois ela mandou me chamar para agradecer, que disse que foi as únicas vozes da universidade, foi a universidade que fez isso. Então a gente tinha toda esse espaço. E professora, se a senhora pudesse assim, apresentar os principais impactos que a senhora avalia que o NUPEC ele trouxe, tanto para o curso de serviço social, quanto para a sociedade, idealmente, de uma forma geral. A senhora avalia? Eu acho que foi exatamente essa aproximação, né? Esse diálogo, essa interlocução com a sociedade, com o que a gente vive no momento. Né? Quais são as questões sociais que nesse momento estão presentes na sociedade que dizem respeito aos nossos objetivos, aos nossos propósitos. Então, eu acho que nesse sentido foi o que a gente percebeu. Que é da gente estar presente. Sempre que ia fazer, por exemplo, a CBIA, aí fazer uma coisa, vamos pedir uma colaboração do NUPEC. Então era o NUPEC, não era uma pessoa. E aí, entre nós, aí via quem era que naquele momento estaria em condições. Então, eu acho que foi essa, né, abertura
para essa interlocução e esse diálogo. Agora, se você me perguntar para mim, eu acho, e para mim foi uma coisa assim, de abertura, de sentido, sabe? Digo, por exemplo, a questão, foi o NUPEC que me fez ser feminista, quer dizer, eu descobri que eu era feminista e não sabia, porque como eu vinha daquela militância, né, estudantil, pesada, e aí, né, focada nas questões sociais mais abrangente. As nossas causas são as causas mais amplas, não são essas específicas. E aí a causa da mulher específica, causa da criança são questões específicas, esse tipo de coisa. Então, quando a gente, o NUPEC, ele permitiu isso, quer dizer, na medida em que eu fui vendo, mas o que é gênero mesmo? E aí perceber essa história da nossa Constituição, como, né, homens e mulheres, que essas nossas relações que se estruturam no contexto da sociedade, todas elas são gendradas, todas elas têm o gênero lá, né, a identidade de gênero. Então, para mim, isso foi assim um alargamento. E foi disso que aí eu me aproximo da Redor, e aí eu me desculpo, porque antes, quando as alunas começaram a querer discutir a questão feminista e tudo mais, aí eu tinha uma... Agora ela morria de rir depois, porque ela dizia, mulher, tu tem que ver feminismo. Mano, não quero nada com mulher não, meu negócio é homem. Então, quando ela me viu com toda essa militância, aí ela dizia, ai, tu agora gosta de mulher. Eu digo, minha mãe, eu sempre gostei, nunca gostei. Eu sempre fui solidária, eu sempre gostei, mas eu não sabia. Então foi isso, tanto para gênero como para mim foi um alargamento nesse sentido. É tanto que eu saí da universidade nessa época por conta exatamente da conjuntura. Eu ficava com medo, eu já estou com tempo de serviço, tive que ir para outra... Né? Porque eu não queria fazer concurso para voltar novamente, né? Eu não fazia parte disso. Não, eu terminei partindo para outra. E é que a mesma coisa também, nunca deixei de ser assistente social. E assim, outras atividades, a senhora gostaria de destacar outras atividades de extensão que vivenciou durante o período que esteve aqui? Olha, tinha uma, mas eu não acompanhei de perto. Que tinha essa dimensão da trabalho rural, trabalho, né, com trabalhadores na zona rural. Mas como o meu foco era esse, eu certamente me desliguei muito daquilo que não estava me mobilizando. E quais foram os principais desafios que você enfrentou enquanto docente para o desenvolvimento das atividades de extensão aqui na UFRGS? Olha, é o seguinte, eu tive muito impacto muito em termos do próprio curso. Às vezes eu me deparava muito com uma certa resistência, às vezes cada proposta, né? Vem a Dulce com, né, as ideias dela. Eu tive muita dificuldade dessa inserção, porque era um investimento de energia muito grande, porque parecia, aos olhos de algumas, que era uma autopromoção, era como se eu quisesse ser E na verdade é porque eu sou assim mesmo. Eu só faço, só consigo absorver aquilo que me mobiliza, e aí eu me dou, e eu vou, e eu não me conformo só
de estar aqui, então eu quero sempre estar. Aparece uma coisa, mas eu não sei disso. Aí eu já, para me inteirar, até para mim mesma, sabe? E aí eu termino me apaixonando, eu sou da paixão. Para mim, as coisas estão desse nível. E é por isso que eu vou. E às vezes, com isso, escapa, por exemplo, uma desatenção com alguém, ou uma forma. Porque cada um tem o seu jeito. Eu já me melhorei muito. E depois de envelhecer, aí, olha, aí aquilo que eu já me. Hoje eu sou outra pessoa. Aí eu fico olhando assim do que eu era. E, pô, mas eu era muito chata mesmo. Eu me olhando assim da minha vida pregressa, aí disse, bem que eu podia, por que eu não era assim, desse jeito? E eu escuto muito isso das minhas congêneres, e dizer assim, olha, se eu soubesse disso, por que na minha juventude eu não devia? Mãe, eu nem, mas vou criar problema. Porque eu percebo. Professora, e assim, pela sua toda essa trajetória de vivência aí na extensão universitária, em particular aí no PEC, que outros elementos assim a senhora destacaria para pensar a extensão no tempo presente? Olha, para mim fica difícil opinar, porque como eu já tenho um tempo, eu não estou mais, inclusive eu não frequento as coisas, essas atividades da vida universitária. Já pode ter isso, um congresso, um encontro, alguma coisa assim. Eu não vou, mas é uma posição seguinte, é para me poupar, porque eu não quero mais trazer novamente. Ele disse assim, aí eu vou ter que vir, porque para mim é o seguinte, o que você fala, você se compromete. Eu não sei falar de coisas para os outros, eu sei me implicando, entende? É de dizer, e é isso que eu cobro, não adianta você, porque deviam fazer isso, porque deveriam. Se eu não me percebo ali para ver todo esse entorno, tudo isso, eu tenho dificuldade de propor para os outros fazerem. Então eu não arrisco, me perdoe, mas eu estou tão fora da academia, eu estou fora da academia. E a gente já viu, tanto que quando ela me pediu para eu escrever, aí eu disse até para você, né? Eu disse, olha, eu já estou tão afastada de tudo isso, que eu nem li, eu não sei mais nem por onde anda, tá difícil me sentar para fazer e tudo, porque dá uma volta, eu voltar, aí eu vou ter que ir lá, remexer com todos até esses fantasminhas, essas coisas. Então eu não estou vivendo na superfície, estou vivendo. Então, outro momento, né, professora? É um outro eu estou vivendo outro momento, porque é o seguinte, eu estou vivendo uma fase, que a fase é a última fase da vida da gente, né? Que é o envelhecimento, a velhice. Talvez por isso é que a velhice, ela seja tão maltratada, né? Mal cuidada, porque a gente nunca... Só quando a gente está nela é que a gente se dá conta. E muitas vezes você está, e aí para se dar conta é preciso que tenha impactos de fora. Que as pessoas estejam te colocando nesse lugar. Então, a minha preocupação é assim, é a minha última fase, mas eu não sei quanto tempo vai durar. Eu já estou uns 30 anos nela. Se for contar cronologicamente. Não sei se 30, mas já tá. Se não tiver, já está perto. E eu ainda quero durar mais. E aí, para isso, não. Agora é só no sapatinho. Certíssimo. Professor, tem mais algum elemento que a senhora gostaria de trazer, destacar aqui para a gente encerrar?
Eu acho que não, acho que já falei tanto. E aí você até corta aí o que for de interesse. Só a nossa gratidão por essa parte, viu? Dizer assim que foi ótimo, não foi só uma entrevista, mas foi assim, um mergulho na nossa história, e é sempre bom que a gente esteja voltando nela para entender, inclusive, como nós chegamos até aqui. E Exatamente. os desafios que nós temos. Isso. Para frente. Para frente. Porque, para mim, o serviço social é uma profissão eminentemente política. Porque você está sempre trabalhando no contexto das relações sociais, né, se contrapondo àquelas perversas. Essas relações perversas, adversas. A gente sempre interfere. Nosso objeto de intervenção é esse. É nesse lugar. E para você fazer isso, você tem a tua vivência pessoal, teu conceito de classe. Se você não está, porque aí você, a compreensão, ela se dá na medida em que você está implicada nela. Então hoje eu participo de alguns grupos de ex-alunos, gosto muito. Mas tem hora que, meu Deus, tanta religiosidade, é tanto evangelho, é tanta coisa que eu digo assim. É tanta reza, é tanta prece. Eu acho que o nosso ato de rezar é esse, que está fazendo, que está pensando em construir, em melhorar onde a gente está, e contribuir para transformar. Para mim, eu vejo isso. Se eu não estou prejudicando o outro, se eu não estou puxando tapete, se eu não estou fazendo isso, mas pelo contrário, estou aqui, estou inserindo, então essa é a minha prece, essa é a minha forma de vida, e que eu quero estar sempre, e de bom humor. Isso é maravilhoso. E de bom humor. Muito obrigada, viu? A gente fica muito feliz de poder contar com a sua contribuição. A gente realmente é uma honra, né? A gente está aqui dando continuidade a essa história que você e tantas outras começaram, né? Então ficamos muito felizes de poder ter essa entrevista e poder socializar, que é o que a gente quer, que as pessoas do curso, os professores, os alunos, os profissionais possam conhecer também um pouquinho dessa história que você construiu aqui dentro do curso, na universidade, na sociedade piauiense. Muito obrigada. E é isso.